Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Josué 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Josué 3, verso 1 ao 6. A Bíblia diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Essa palavra que eu trago para a igreja nessa noite e que nós acabamos de ler, era o cumprimento de uma promessa de Deus para o povo de Israel. Era o dia, chegou o dia, recebi minha bênção, era aquele dia. Tem muita gente aqui que deve ter bênção para receber, que está na beirinha. Aqui nós vamos ver, nesses textos que nós vamos compartilhar hoje, que chegou o dia de receber a bênção, amém? O texto dessa palavra, o tema é tomando posse da promessa. Até parece que eu combinei com o Tatão com essa última música aí, mas eu nem sabia que ele ia cantar essa última música, promessa. Então tome posse hoje da promessa que Deus tem para você, amém? Deus não traz ninguém aqui à toa, Ele traz porque Ele tem algo para nós. E eu creio que Ele tem grandes promessas para a sua vida e Ele quer abrir o seu entendimento para isso nessa noite. A caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida, Canaã, é a figura da caminhada do povo de Deus em direção às promessas de Deus. Associe isso, pense bem assim, toda vez que eu falar que esse povo está indo para a terra da promessa, é você indo para receber a sua promessa, indo em direção à sua promessa. Abra sua Bíblia aí lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Essa é uma promessa que Deus fez a Abraão, ainda muitos anos antes desse tempo que nós acabamos de ler. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, 1 e 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus fazia uma aliança com Abraão. Todos aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E todos aqueles que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei. Nós somos um povo de Deus. Talvez você chegou aqui hoje pela primeira vez. Deus te trouxe aqui porque quer que você faça parte do povo dele. Você faz parte desse povo que Deus levantou, essa promessa que Deus fez para Abraão. Lá em Gálatas, se você puder abrir também 3, lá no Novo Testamento, lá em Gálatas 3, no versículo 26 ao 28, diz assim: De Sarte não pode haver judeu nem grego. Não, do 26, deixa eu ver um pouquinho antes. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em quem? Cristo Jesus. Então, vamos ler de novo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestirdes. Disserte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão
e herdeiros segundo a promessa. Deus confirma para nós que essa promessa é para nós hoje, aqui em Viçosa, na Comunidade Batista da Paz. E nós vamos agora ver um pouco sobre esse momento tão importante, onde Josué leva o povo para tomar posse da terra prometida, a terra que mana leite e mel. Já pensou? Uma terra que mana leite e mel é o que Deus espera para você. A gente tem experimentado disso em nome de Jesus. Então volta lá no primeiro texto, em Josué 3,6, se você puder manter sua Bíblia aberta, é bom que você vai acompanhando os textos. Josué 3, no versículo 1. A palavra diz que Josué levantou-se de madrugada e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão. Moisés levantou-se de madrugada. A palavra de Deus diz, lá em Salmos 5, o salmista falando, pela manhã ouvirás a minha voz. O salmista falando para Deus. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. O salmista está falando para o Senhor, toda manhã eu acordo, eu oro a Ti, e durante o dia eu vigio o dia inteiro. É isso que ele está falando aqui. É isso que Josué estava falando com aquele povo. Vamos acordar cedo, e na sequência você vai ver que ele vai falar assim, vamos nos consagrar para tomar posse da nossa bênção. Vamos vigiar, vamos consagrar e vamos vigiar nessa caminhada. No versículo 4, diz assim, em Josué 3, versículo 4, contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Ele está falando aqui da Arca da Aliança. Ela ia à frente e os homens de Deus tinham que manter uma distância, aproximadamente quase 1 quilômetro de distância da Arca do Senhor, de distância de onde se manifestava a glória de Deus. As pessoas tinham que ter reverência a Deus. Muitas vezes nós queremos tratar Deus de qualquer maneira. Esse povo tinha reverência, porque não podiam ver Deus face a face. Mas Deus se manifestava naquela arca e ele ia à frente. Quando Moisés ainda estava no deserto com esse povo, toda vez que a glória de Deus vinha sobre a tenda da congregação, e a glória de Deus vinha e Josué orava, Senhor, vai à nossa frente, guarda-nos dos nossos inimigos. Aí quando a glória de Deus parava, ele falava, Senhor, volta para o nosso meio e nos livra de todo o mal. Josué queria a presença de Deus e Deus estava com eles o tempo inteiro, né, naquela caminhada. E a arca simboliza o trono do Senhor. E nós devemos, como eu falei, conservar essa nossa reverência ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Filipenses 2:12 que nós devemos viver a vida cristã com temor e tremor ao Senhor. Temor e tremor. E não terror. Temor e tremor ao Senhor. Porque essa reverência é o respeito e compromisso que nós temos para com Ele. E Ele pediu também que o povo se santificasse. Isso é só para fazer uma introdução, lá em Salmos 25:14 diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos homens e mulheres que o temem. Quem não teme a Deus, realmente não tem esses segredos revelados, não tem a palavra revelada. Adianta aí, Josué 3, vamos abrir lá, mesmo Josué 3, no versículo 14. Diz assim, tendo partido o povo das tuas tendas, agora eles vão atravessar o rio Jordão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se, e as águas que vinham de cima levantaram-se no montão, muito grande da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Amém. Vamos ler o 17 também. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vemos aqui o povo começando a tomar posse da promessa. O que é que representa para nós? O povo saindo de um deserto, atravessando o rio Jordão, entrando na terra prometida. Sair do deserto representa ser liberto de todo o pecado. O que é que nos separa de Deus? Pecado.
Isso nos separa de Deus. Nós precisamos sair do deserto. Tem muito crente, tem muitas pessoas que gostam de ter a vida no deserto. E esse povo estava experimentando aqui, nesse dia, a saída do deserto para tomar posse da terra prometida. A travessia pelo Rio Jordão é um tipo de morte para o velho homem. A Bíblia não fala que nós temos que nascer de novo. Ali demonstra o homem morrendo para si mesmo. Imagina o batismo, quando a gente é batizado pelas águas e nos levanta. Nós entendemos que o velho homem ficou e nasceu novo. E quando tomamos posse da bênção, é tomar posse das promessas e do poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu fiquei imaginando. Imagina a sua vida aí. Pensa aí. Você está aqui na igreja hoje. Talvez é a primeira vez que você veio aqui. Ou você está vindo aqui sempre. Mas você ainda está passando o Rio Jordão. Você já está liberto dos seus pecados, mas você vai passar o Rio Jordão hoje, em nome de Jesus, amém? Talvez tem gente aí que vai passar hoje. Então presta atenção, aqui diz que a arca parou. Os sacerdotes pararam no meio do rio. As águas se juntaram para cima, para baixo e abriu o rio para que o povo passasse a pé enxuto. Não era pouca gente não, né? Eram muitos soldados que iam passar por ali. Talvez 600 mil soldados, sei lá quantos eram. Eram muitos. Eles iam passar por ali. Eu fico imaginando Deus. A arca representa a presença de Deus. Ele segurando aquelas águas e o povo passando por baixo. Talvez você está aqui nessa noite e está assim, mas a minha situação é difícil. Eu tenho vivido dias complicados. Eu tenho sido terror e não consigo me libertar disso aqui. Realmente sozinho você não consegue. Mas com a mão poderosa do Senhor você consegue. Porque essa água que ele parou aqui e o povo passou por baixo. Imagina você passando, essa dificuldade que você está vivendo. Quando você passar junto com o Senhor, Ele vai estar te protegendo. Essa água não vem, essa enchente sobre a sua vida não virá, porque Ele vai estar te protegendo durante toda a sua travessia, nesse momento que Ele está te chamando aqui hoje. Venha tomar posse da tua promessa. Pode passar por baixo que eu vou te proteger. Todos passaram ali, quando eles chegaram do outro lado, aí que a arca foi para junto deles. Então entenda nessa noite que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele realmente quer que você tome posse da promessa de Deus na sua vida. Lá em Josué 5, 13 a 15, vamos ler aí, um pouquinho para frente, diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha para você ver, o povo acabou de atravessar o Rio Jordão, Deus com eles. Quando eles olham para frente, está lá um homem com a espada desembainhada, o príncipe do exército do Senhor, do exército celestial. Nada mais, nada menos. E a gente entendendo isso, do que o próprio Jesus ali se manifestando naquele tempo, ainda lá no Velho Testamento, à frente daquela batalha. O nosso general, dentro desse texto nós vamos ver aqui que o nosso capitão, que eles puseram o capitão deles, é Cristo, como nós vamos ver um pouquinho para frente. Lá em Neemias 9, 24, não precisa de abrir não, que eu vou ler para você. Olha o que é terra prometida. Às vezes você está pensando, para que eu preciso da terra prometida? Esse povo vivia, eles saíram do Egito como escravos, maltratados, escravizados, apanhavam. Deus arranca eles de lá através de Moisés e Arão e durante 2 anos caminham pelo deserto e leva eles até esse texto nós acabamos de ler. 40 anos depois, eles chegam lá na terra prometida. E lá em Neemias 9, 24 diz assim: assim que eles entraram, assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão como também os reis e os povos da terra para fazerem deles conforme sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas, olivais, árvores frutíferas em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela grande bondade de Deus. Durante 24 anos, esses homens, que demorou tempo para tomar posse dessa terra prometida,
e que Deus tinha prometido para eles. Mas muitas vezes isso não acontece na nossa vida, isso não acontece tão facilmente. Por quê? Vamos entender por quê. Deus tem uma terra prometida para mim, para você, para cada um de nós. Esse povo caminhou 40 anos para tomar posse dessa terra, porque foram desobedientes. Nós vamos ver agora que lá em Êxodo, no versículo do capítulo 3, de 7 a 10, a história nos diz que esse povo ainda quando estava escravizado no Egito, escravos no Egito, eles choraram e clamaram a Deus. Oraram em alta voz e clamaram a Deus. E Deus ouviu a voz desses homens e levanta Moisés e Arão e diz assim: vai lá buscar meu povo, porque eu não aguento ver meu povo chorar. Deus não aguenta ver o povo dele chorar. Se você se derramar diante do Senhor, saiba que a presença dele na sua vida é verdadeira, é real. Ele não suporta ver o povo chorar. E aqui ele diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. Deus envia esses homens para buscar o seu povo. Talvez você chegou aqui hoje, alguém te convidou para estar aqui na igreja hoje, ou você está aqui há muito tempo. Deus estava enviando ali uma provisão para um povo que estava sendo escravizado. A Bíblia diz que durante 2 anos eles caminharam pelo deserto. A primeira vez, eles saíram e caminharam durante 2 anos e chegaram lá na beiradinha do Rio Jordão. No deserto, eles ali acamparam. Com 2 anos, eles já podiam ter tomado posse daquela terra prometida. Aquela que nós acabamos de ler lá atrás. Com 2 anos, mas eles ficaram 40. Por quê? Porque eram desobedientes. Olha o que aconteceu, olha que coisa impressionante. Quando Deus tira o povo do Egito, nós sabemos que Deus envia lá pragas para que Faraó libertasse aquele povo. Não foi assim? Eles chegam na beira do mar vermelho, não tinha como passar, começaram a murmurar. Presta atenção nessa palavra, começaram a murmurar, a chorar. E Deus pede para Moisés tocar o cajado e o mar se abre e eles passam. Durante toda a caminhada deles, pelo deserto, eles chegaram a um lugar que não tinha água, só tinha água amarga. E começaram a murmurar. E Deus pede a Moisés que jogasse lá um pedaço de pau para que aquela água ficasse doce. Eles tinham fome e Deus mandava o maná todo dia, fresquinho. Pessoa todo dia, seu almocinho chegando lá, marmitequezinho, todo dia. Não precisa de guardar na geladeira. Todo dia chegava para você se alimentar, todos os dias. E continuavam andando e reclamavam que não tinha água. Moisés tocava na rocha e vinha água. E Deus falou: esse povo realmente assim, vamos criar umas leis para que esse povo possa se organizar. Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos e quem gosta de assistir televisão aí, o primeiro mandamento lá que foi entregue, lá em Êxodo 20, 3 e 4, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Foi a primeira coisa que Deus falou com eles. Olhem para mim. Não desvie o seu olhar de Deus. Talvez você veja aqui no culto nessa noite e está viajando aí na maionese. Deus está falando assim: olha para mim, olhe para mim, falando para eles. Não crie deuses, né? Talvez você crie estátuas e abandona Deus e se agarra com elas, né? Imagens, o que for. Você se apega a isso e afasta-se de Deus. Ele está falando: não façam isso. E Deus viu que esse povo, de tanto murmurar, isso aí é o que estou falando, eu entendi que Deus falou com eles assim: eu tenho o prazer de estar no meio desse povo. Deus adora estar no nosso meio. Deus é apaixonado com a igreja dele. E ele falou assim: eu quero ficar no meio de vocês. Façam o tabernáculo, façam uma arca da aliança que eu vou me manifestar bem no meio de vocês aí. Se você for ver a organização das tribos, das 12 tribos, é muito legal. Eles faziam assim, tudo bem posicionadinho, assim, a arca bem no meio, os levitas se posicionavam bem em frente. Era um negócio super organizado. Deus deu leis e organizou tudo. Tudo. Higienização, o que podia, o que não podia, adulterar, nada. Deus deu todas as leis necessárias para que aquele povo passasse por ali saudável. Teve que acertar umas continhas com uns e outros, como você já viu lá. E eu fiquei imaginando que trabalho fantástico. Chegaram até a fazer bezerro de ouro. Mas Deus é misericordioso e Moisés ali sempre intercedendo por aquele povo. E Deus foi perdoando aquele pessoal, aqueles homens, em torno de 3 milhões de pessoas. Um trabalho fantástico.
Aí eu fiquei pensando assim, como Deus é tremendo. Aqueles homens, Deus tratava eles como tratar com um ovo. Tem muito crente que eu fico imaginando, tem muitas pessoas que é igual um ovo. Você tem que pegar, você tem que tratar ela assim, com muito cuidado, senão ela quebra à toa, né? Qualquer coisinha que você fala, quebra. O ovo tem um lugar que você aperta ele por cima, assim, ele não quebra de jeito nenhum, né? Então tem vezes que a gente pega o nosso discípulo e pega por cima, você pode apertar. Tem dia que você pode apertar. Mas se você não apertar por cima, às vezes apertar de lado, às vezes tem dia que o irmão pode achar ruim. E se você apertar, ele quebra e fica chateado. Quem já viu falar do cara sistemático? Eu gosto muito disso. Caboclo sistemático leva vantagem em tudo. Se você é sistemático, você deve saber muito bem disso. Se você dá carona para um cara sistemático, a sua mulher está na frente, você fala com ela assim, passa para trás que ele é sistemático, deixa ele na frente. Se ele te empresta um dinheiro, você não pode cobrar, ele é sistemático. Se ele te empresta, você tem que pagar no dia. O caboclo é sistemático. O caboclo sistemático só leva vantagem. É mais ou menos esse povo aqui de Israel, esse povo, esse exército do Êxodo, era bem esse povo sistemático. Qualquer coisinha, Moisés foi lá pegar a tábua das leis, Deus escrevendo com a mão dele. O povo já fez um bezerro de ouro aqui embaixo, que não aguenta esperar. O povo era muito sistemático. Aí Moisés chegava, aí tudo se acertava. E, bom, então eles chegaram. Depois de 2 anos, saíram do Egito, chegaram e foram tomar posse da terra prometida. Não é benção? 2 anos. Deus tem promessa para nós que pode ser curtinha. Com 2 anos eles estavam prontos para entrar na terra prometida. E Deus fala com Moisés, conta a turma aí, quantos homens nós temos acima de 20 anos que pode entrar e guerrear? Aí viu lá, 603.550 soldados, homens, jovens, sarados, bom para briga, bom para entrar e tomar a terra deles. E a Bíblia diz, lá em Números 13, de 1 a 2, diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homem que espie a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Ele levantou um homem de cada tribo. 12 tribos, 12 príncipes vão lá espiar a terra. Precisava? Deus já falou com você, eu tenho uma promessa para você, uma terra que mana leite e mel. Você precisa de lá ver ou você confia no que Deus falou? Não precisava, mas lá em Deuteronômio 1, fala que esse povo queria ir lá conhecer o lugar que eles iam tomar posse. E Deus até que achou interessante, falou, acho que é louvável eles verem o que eles vão conquistar, que eu vou dar para eles. Podem ir, envia os 12. 40 dias eles ficaram ali andando por aquela terra. E a Bíblia fala que eles trouxeram de lá um fruto daquela terra, que é um cacho de uva, que precisava de 2 homens para carregar. Botava no ombro lá, para carregar um cacho de uva, tamanho era os frutos daquela terra. Tamanho era, como era fértil aquela terra. Tem um documentário que nós passamos aqui há pouco tempo, que fala da terra de Avalon. Aqui, não sei qual país, não sei se é na América também, aqui na América, que a igreja, a terra lá estava devastada, não dava nada, não dava fruto, nada nascia naquele lugar. E o povo começou a orar. Clamaram a Deus, fizeram vigílias, e houve um grande avivamento naquela região, e eles começaram a colher frutos, legumes gigantescos naquele lugar. Lá se transformou numa potência na produção de frutos. Enviaram engenheiros do mundo inteiro para lá. Não sei se foi alguém de Viçosa, talvez até foi, porque isso não tem tantos anos. E foram lá entender o que é isso que tem nessa terra que produz frutos e legumes desse tamanho. Bom, no vídeo fala que uma terra comum, a terra abençoada por Deus, aquele lugar. Porque houve um grande avivamento e Deus realmente abençoou aquela região. Isso está lá, esse documentário, depois eu já até passei aqui, e a gente pode até compartilhar. Então eles trouxeram esse cacho de uva enorme, e trouxeram um relatório para Moisés, Arão e para o povo. Imagina se eu estivesse entregando um relatório aqui agora. Vocês estão tudo esperando para tomar posse da bênção. Eu chego para vocês e digo assim, ao relatório, está aqui, ó. Diz assim, contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Aí eu e Laura ia trazer aqui o cacho de uva, para vocês verem o tamanho deles. Vocês iam confiar de entrar nessa terra ou não ia? Ia ou não ia? Amém. Mas esse povo não confiou muito não. Qual que era o próximo passo a partir disso então? Tomar posse da promessa. Era ou não era? Foram 2 anos de caminhada, muita dificuldade, o Senhor tinha ajudado eles até ali. Mas se você for ver lá em Números 13, 32 e 33,
esses homens infamaram aquela terra, esses espias. Ele mandou 12. 10 trouxeram um relatório que infamou aquela terra. Eles disseram assim, infamaram a terra, está lá em Números 13, 32. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos teus olhos. E se você for vendo lá em Deuteronômio, fala um pouco sobre isso também, que eles falaram que as muralhas lá tocavam até o céu. Uma delas, a muralha de Jericó. Mentira pura, que ela tem 9 metros de altura, tinha, né? E uns 3 de largura. Eles exageraram no relatório. Eles ficaram com medo daquele povo, de alguns gigantes. E no início eles chegaram para agradar a Deus e disseram assim, a terra é boa, trouxemos aqui o fruto, né? Muitas vezes quando você vai tratar com alguém, você não elogia primeiro, né? Aquele cara quando ele é meio, não falso, mas muitas vezes a gente chega com um elogio, a gente faz um agradozinho e depois nós damos um relatório que realmente está no nosso coração. A gente trata para valer. E foi isso que esse povo fez e entregou um relatório que desagradou muito a Deus. Lá em Números 14, de 1 a 2, diz assim, então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Olha para você ver, eu acabei de entregar o relatório para vocês já estavam prontos para entrar. Agora eu viro e falo que aquilo ali não é bem assim não. O negócio lá é feio, tem uns gigantes lá, tem que encarar. Nós temos boi aí para nos ajudar, mas lá tem uns gigantão maior do que ele, uns caras de 3 metros, e não dá para encarar. Aí vocês vão tudo ficar com medo, não vão? Deus tinha se manifestado para esse povo no deserto de uma forma extraordinária, milagres que talvez nunca a terra presenciou. Abrir o mar vermelho, maná todo dia, Deus estava à frente deles, mas eles não quiseram. 2 homens se levantaram contra, que era Josué e Calebe. E ainda no versículo 2 diz assim, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Você já pensou o que é isso? O pessoal dizendo, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Quem já ouviu falar do poder da palavra? A palavra tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Aqui eles dão uma palavra de maldição para eles mesmos. E eu te digo que todos esses homens padeceram, morreram no deserto. Deus fez com que eles recuassem, eles não tomaram posse daquela terra naquele tempo. Imagina Deus chegando para Moisés e dizendo, né, Moisés, esse povo não me representa. Esse povo não tem condição de eu tirar Jesus da linhagem desse povo. Eu fiquei pensando de um amigo nosso, que todos aqui conhecem, que faleceu há poucos dias. Ele muitas vezes estava aqui na porta dessa igreja, e chegou até a dormir ali uns tempos, e a igreja, a comunidade Batista da Paz naquela época, amou muito aquele homem, cuidou daquele rapaz, e acolheu, tirou das ruas, colocaram no hospital, aquele homem foi para um CTI, a igreja cuidando, os irmãos aqui largando os seus afazeres, indo lá, pondo comidinha na boca dele, porque ele não tinha mais forças de comer, né? Por causa da dependência, das drogas, do álcool. Irmãos aqui serviam na boca dele todos os dias lá. Saiu do seu serviço, muitos aqui, saiu do seu trabalho, dos seus afazeres e ia lá. Trocava de roupa, cuidava dele, levava roupa, tratava dele, amava aquele homem. O pastor pregou semana passada aqui sobre sermos piedosos. Pregou ou não pregou? Praticamos isso essa semana em nome de Jesus? Ou foram palavras que foram lançadas ao vento? Esse homem que eu estou falando aqui, nesse tempo, para que você entenda como é entrar na terra prometida. Esse homem foi acolhido por nós e por muitos irmãos, né, de uma certa forma. Ele ficou nesse hospital durante 12 dias no CTI. Deus curou esse homem. O médico já tinha falado assim, não tem jeito mais para ele, mas acontecem umas coisas aqui que a gente não entende. É cura. Deus foi lá e curou, restaurou esse homem, né? E deu a ele uma nova oportunidade. Imagina o povo no deserto. Uma nova oportunidade. Ele chegou bem na beira do Rio Jordão. Ele saiu do hospital, foi para um centro de recuperação, ficou lá alguns meses. Lá eles tinham que trocar fralda nele,
tinha que dar banho nele, porque ele não andava, paralisou a perna. Alguns irmãos aqui foram lá e cuidaram dele, mas amaram esse homem de verdade. E cuidaram muito, pagaram para que ele pudesse ficar lá. Ele se recuperou, estava bom, a gente ia lá pregar para ele, me pediu que comprasse uma Bíblia para ele, levei uma Bíblia, e traz com a letra grande, que eu não enxergo direito não. Aí comprei uma Bíblia com a letra bem grandona assim, levamos para ele, todo dia eles oravam, todo dia tinha a palavra lá. Um dia a gente estava passando aqui na rua, esse homem estava no boteco aqui. No boteco. Fugiu de lá. Aí falou para nós fomos lá atrás dele de novo. O que está acontecendo? Ele falou, não, lá não está bom, lá está ruim. Aí nós falamos, mas aqui está bom? Onde você está? Está bom? Está legal aqui? Ele falou assim, não está não, quero voltar para lá então. Aí pegamos ele e levamos para lá de novo. Daí uns 15 dias ele voltou para cá. Domingos lembra muito bem da história. Ele voltou para cá de novo e falou assim, não, lá não dá para mim mais. Eu falei, então vamos ficar firme conosco aqui na igreja. Ele falou comigo assim, não sou digno de entrar aí dentro da igreja. Eu falei, que é isso, irmão? Quem não é digno? Todos nós, Deus, né, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida em abundância, né, todos os nossos pecados são perdoados, não tem nada que nos impede de entrar na casa do Senhor. Ele falou, eu preciso resolver umas coisas comigo mesmo, para depois eu poder entrar aí. Bom, ele ficou andando por um tempo aí, ele assistiu o culto ali, sentado ali fora, não entrava aqui. Um dia ele sumiu dali, nós fomos procurar, ele estava internado e morreu de cirrose, esse rapaz. Eu quero dizer o seguinte, não sei quanto à salvação, que essa palavra não é palavra de salvação, essa palavra é uma palavra de novo nascimento. Eu não sei se ele tomou posse de entrar na terra prometida. Ele recuou, como esse povo aqui que eu acabei de falar, recuou. Chegaram na porta e murmuraram e falaram que a terra não é nada daquilo que eles tinham pensado, e eles recuaram. E ainda liberaram a palavra que todos, que deveríamos ter morrido ali no Egito, ou mesmo no deserto. E eu fiquei pensando, nós representamos bem a Deus, porque eu fiquei pensando assim, Deus falando, esse povo não me representa, não tem jeito. Eu estou querendo fazer um povo para morar no céu. Esse povo não me representa, não tem jeito. Como é que esse povo vai gerar vida? Um povo que murmura o tempo inteiro, um povo que não me obedece, que não me ama. E no capítulo 14 e 4, a Bíblia diz que eles falaram assim, façamos um capitão, vamos fazer um novo capitão. Não queremos mais Moisés. Vamos apedrejar Moisés, vamos apedrejar Arão, Caleb e Josué, os dois espias que ficaram, que entenderam os projetos de Deus e quiseram levantar um novo capitão. Quem era o capitão desse povo? Quem que você acha que era? Quem é o seu capitão? Meu capitão é Cristo, o Espírito Santo de Deus. E o capitão aqui era Moisés, mas o capitão verdadeiro era Deus. Eles estavam falando assim, não queremos mais o Senhor nos guiando. Da agora em diante, nós vamos do nosso jeito. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus veio naquele tabernáculo, naquela hora. Quando eles quiseram apedrejar o povo de Deus, a glória de Deus veio. Talvez alguém está aqui pela primeira vez, já passou pela sua cabeça, fazer algo com o povo de Deus. Cuidado. Deus se manifestou ali e falou, chamou Moisés e falou, Moisés, vou acabar com todo mundo. Não tem jeito com esse povo aí. Desiste desse povo. Deus não desiste de ninguém. Provavelmente estava lá testando o coraçãozinho de Moisés. E Moisés intercede por eles. Moisés bate o rosto no chão e ora e intercede por aquele povo. Lá em Tiago 5, a palavra de Deus diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. A oração de Moisés poupou aquele povo da morte. Menos os 10 líderes ali, que a Bíblia diz que de uma praga eles morreram naquele mesmo dia. Todos eles. E eles então tentaram levantar um novo capitão. Quando viram a glória de Deus, se assustaram e recuaram. E Josué tinha falado para eles, vocês estão com medo dos gigantinhos? Né? Talvez tenha gigante na sua vida. Qual que é o gigante da sua vida que tem te atrapalhado de tomar posse da terra prometida? Eu tinha um gigante na minha vida. Eu tinha alguns gigantes na minha vida. Um deles era bebida, cerveja, cachaça. Era um grande gigante na minha vida. Me bloqueava de vir para a igreja. Trazia daqui e embora. Outro gigante na minha vida era futebol. Não trocava futebol nunca por Jesus, jamais. Vamos fazer uma vigília? Não, eu vou para o futebol hoje, depois eu vou lá. Era um outro gigante que eu tinha que vencer. E muitos gigantes na minha vida que eu tive que vencê-los em nome de Jesus. Ele já tinha vencido, só tomei posse disso.
Talvez tenha alguns gigantes aí na sua vida que você precisa que realmente caiam. E você precisa passar pelo Jordão. Mas você não vai passar sozinho, né? O Senhor está lá te protegendo, pode passar e vai caminhar conosco. Foi assim comigo e eu tenho certeza que vai ser assim com você. E eu fiquei pensando o povo recuando. Fiquei imaginando eu recuando hoje. Se eu quisesse recuar e voltar lá para a minha vida hoje de novo, você acha que funcionaria? Não tem jeito. Sabe o que eu tenho aqui dentro hoje? O Espírito Santo de Deus. O Espírito que foi derramado, que Jesus falou, o Consolador, que viria para todos aqueles que o aceitassem. Eu tenho ele aqui hoje. Aí o que acontece? Muitas vezes eu penso, engraçado, uma cervejinha hoje, hein? Talvez passa. O Espírito Santo constrange, fala, jamais. O Espírito Santo de Deus faz assim, ele te constrange. Você quer fazer, ele te constrange. Mas para ter o Espírito Santo, tem que atravessar o Jordão e tem que enfrentar os gigantes. Esses gigantes, na verdade, são gigantinhos, né? Porque nós vamos ver que quando Josué entrou na terra prometida, eles chegaram de frente de Jericó. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, do lado de lá era Jericó, a cidade mais temida por eles. Uma muralha de 9 metros de altura. E o que eles fizeram? Deus apenas mandou que eles marchassem ao redor dessa muralha. Caladinho, vão marchando, e num determinado dia vocês vão dar um grito e vão tocar aí as trombetas aí. Como é que chama? Tocar os instrumentos lá, de sopro, né? Vocês vão tocar e vão gritar, e essas muralhas vão cair. Eu fiquei pensando o povo de Jericó. Eu fico pensando o diabo na vida da gente, né? Quando a gente está atravessando o Rio Jordão, ele já começa a desesperar, né? Aí ele vê um povão desse aqui, junto. Aí ele desespera mais ainda. Aí ele vê Jesus na frente com a espada desembainhada. Aí ele desespera mais ainda. E quando ele vê o povo de Deus gritando, aí não tem jeito. A muralha desceu e diz que não sobrou ninguém em Jericó. Para mim, aquele povo já tinha morrido de medo. Na hora que eles entraram, foi só cumprir tabela. Porque o povo já estava desesperado com aquele povo. Um povo doco. O povo de Deus é meio doido, né? Não é doido, é porque Deus não precisa que você faça muita coisa. Ele é que vai fazer. Basta você dispor o seu coração, como esse povo. Vamos marchar? Vamos marchar. Nós não viemos para lutar? Não, é só marchar mesmo, que o resto é eu que vou fazer. Foi assim que aconteceu lá. Mas esse povo antigo, não acreditava nisso, não tomou posse disso. E a Bíblia fala que eles padeceram 40 anos no deserto. Todos eles morreram. Os únicos que tomaram posse da terra, da promessa, foram os meninos de 20 anos para baixo. Todos acima de 20 anos morreram no deserto. Padeceram no deserto. Então eu digo para você nessa noite, não padeça no deserto. O Senhor nos convida, te convida para entrar na terra prometida, porque Ele quer ser canal de bênção na sua vida. Ele quer que você seja alguém que o represente, e não alguém que não o represente muito bem. E Josué, eu sou apaixonado com Josué, que Josué falou para eles assim, não faz isso não, gente, não vamos recuar não. Esse povo é como pães na nossa mão, nós vamos devorá-lo. Comer um pão é muito fácil, não é? Ele falou, esses gigantes são como pães na nossa mão. Talvez esse seu gigantão aí, olha só, com o Senhor, ele é um pãozinho na sua mão, que você vai devorá-lo, digeri-lo, né, com muita facilidade. Mas o povo realmente não acreditou. E lá em Levítico 26, e Josué conhecia muito bem, diz assim, 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Josué sabia disso. Deus já tinha falado com eles através das leis. Um de vocês pode com 100, e 10.000, e 100 de vocês podem com 10.000. Você com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que você pode com 100, e que 100 de nós podemos com 10.000. O que isso representa para nós? Qualquer coisa que é grande demais para você, para Deus não é pequeno para Ele. Basta que nós confiemos as nossas vidas nas mãos dEle, amém? Então nós fomos chamados para coisas grandes, Moisés, Arão, Josué e Calebe. Por quê? Aí você pergunta assim, por que Deus não perdoou esse povo? Muita gente, milhares e milhares de pessoas, por que Deus não perdoou? Eu fiquei pensando nisso aqui, por quê? Porque não houve arrependimento no coração desse povo. Josué e Calebe, na hora que esses homens deram esse relatório falso diante de Deus, a Bíblia diz que eles rasgaram a roupa.
E Moisés e Arão bateram o rosto no chão. Temor ao Senhor. Quem lembra de Jonas chegando na cidade de Nínive? Jonas chegou naquela cidade e falou, dentro de 40 dias o Senhor falou que vai destruir essa cidade. Porque vocês estão pecando demais, não tem jeito, vocês são um povo que não o representam. A Bíblia fala que aquele povo se arrependeu, rasgaram as suas vestes, vestiram roupas de pano de saco, botaram cinza na cabeça, decretaram um jejum geral naquela cidade, nem os animais podiam comer, para ver se tocava o coração de Deus. E Deus perdoou aquele povo. Deus é um Deus galardoador e perdoador, mas tem que ver arrependimento no nosso coração. E esse povo cometeu este grande erro de realmente não tomar posse das bênçãos do Senhor. Amém? Então não houve arrependimento. Eu fiquei pensando assim, Deus está preparando um povo para morar no céu, um povo santo, obediente, um povo humilde, um lugar de descanso para cada um de nós, de paz, um lugar bonito, uma terra que emana leite e mel. Você já imaginou o que é o céu? Você já pensou? Quem já pensou o que é um céu? Às vezes ninguém está pensando o que é um céu, né? Aqui está tão bom, né? O céu a gente não consegue imaginar, né? Eu fico olhando para Paulo, combati o bom combate, né? Paulo atravessou, imagina Paulo aceitou, ele é como se ele tivesse atravessado o Rio Jordão, né? No nosso caso aqui, Paulo aceitou, Jesus apareceu para ele, Espírito Santo de Deus veio morar no coração dele. Aí agora nós vamos combater o bom combate. Não tem como combater um bom combate sem o Espírito Santo de Deus. Tem que existir o Espírito Santo de Deus em nós. Combater um bom combate, né? Aí ele foi na caminhada dele, né? Até o final da sua vida, né? Foi na caminhada. Lá no finalzinho ele olha para trás e vira e fala para nós assim, eu guardei a fé. E vira para lá e Jesus está na porta. A Bíblia fala que Jesus é a porta. Jesus é a porta. Eu fico pensando, Jesus é a porta do céu. E ele nos esperando lá na porta. Pode chegar, Lauro. Aí vai te mostrar, você vai ver só da porta assim, você fala, mas tudo isso para mim? É para você? Tudo, pode chegar, pode ficar à vontade. Esse é o céu. Já o inferno, bom, o inferno não precisa de falar do inferno, todos sabem aí. Vamos mexer com o inferno, não. Nós estamos, esse povo todo aqui, nós estamos caminhando para o céu. Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, foi o que Paulo falou. Isso é o que tem que estar no nosso coração. E essa realidade que realmente o Senhor tem que colocar no seu coração. O povo recuou, ficou 40 anos no deserto. Deserto não é lugar do povo de Deus. Se você está passando por um deserto, vamos orar, vamos clamar a Deus, que deserto não é lugar do povo de Deus. O povo de Deus é na terra que emana leite e mel. O povo de Deus tem que ser lavado pela palavra. Na terra prometida tem lutas, também tem. Nós não acabamos de falar que Josué teve essa primeira luta, mas o Senhor é quem peleja as causas dele. Quem já viu falar de Paul Walsh, um pastor americano, e ele falou para uns jovens um dia, ele começando uma palavra, começando uma pregação, ele falou para os jovens, ele diz assim, jovens, daqui a 4 ou 5 anos, muitos aqui vão estar formados. E os meninos, ok, verdade. Daqui a 15 anos, muitos sonhos talvez aqui não serão realizados. E outros serão realizados. Dentro de 30 anos, a sua beleza será consumida. Ele falou para os jovens. Dentro de 50 anos, vocês vão começar a olhar para a morte. E dentro de 100 anos, todos estaremos mortos, ele falou assim. Nós somos muito apegados a essa terra aqui. Nós somos apegados a essa terra. Nós largamos Jesus, largamos a caminhada com Cristo por bens. Largamos a caminhada com Cristo por prazeres momentâneos, de alguns anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo. E largamos isso e caminhamos na contramão da salvação. Resolvemos ficar no deserto. Todo mundo que abre mão de caminhar com o Senhor, ele está no deserto. A qualquer hora que ele quiser tomar posse, pode. Pode. Tem que ver arrependimento. Se não houver, padece no deserto como esse povo. A Bíblia fala que adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido é a igreja do Senhor. A igreja de Deus é a noiva do Senhor, uma coisa bonita. O que é uma noiva? Quando você olha para a noiva, ela não são muito arrumada, né? Todas maquiadas, o vestido impecável. Qualquer noiva é bonita, é ou não é? A noiva de Cristo é assim.
pelo sangue de Jesus, ele olha. Qualquer um que chegou aqui nessa noite, se falar assim hoje, eu entrego a minha vida para Jesus e confessar verdadeiramente Jesus, faz parte da noiva do Senhor. Seus pecados estão perdoados. Você atravessou o Jordão e você chegou na terra prometida. Agora tem a sua caminhada dentro da terra prometida. E lá em Lucas 14, 1, se você quiser abrir aí, só para a gente finalizar essa palavra. Você vai levar a sua bênção hoje em nome de Jesus? Amém. Você tem que entrar na terra prometida. Não fique vagando pelo deserto. Deserto não tem bênção. Tem escorpião, tem cobra. E muito menos sem a presença do Senhor. Aí está perdido mesmo, né? Aí o cara está lenhado. Então Jesus te faz esse convite. A palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 14, 1. Aconteceu no sábado que, entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Aqui está falando de Jesus. Jesus foi cear na casa de um fariseu. Fariseu eram uns fanáticos, né, religiosos, hipócritas, como Jesus falou muitas vezes, mas Jesus tinha alguns amigos no meio deles. Provavelmente esse aqui era um deles. Mas aqui nós vemos um hidrópico, que era um rapaz que estava com uma enfermidade, uma doença que retém líquido, que o cara vai inchando, a pele fica esticadona assim, o cara fica muito inchado. Esse cara estava lá, e era um sábado, e eles não gostavam de fazer nada no sábado, não podia, né, fazer nada no sábado. Eles queriam testar Jesus, será que Jesus vai curar esse homem no sábado? Vamos ver se Jesus vai curar, para ele cair em contradição. Porque o sábado tinha que guardar o sábado, não podia fazer nada não. Aí Jesus pergunta assim, se um animal de vocês, um boi de vocês cair num buraco aqui no sábado, você tira ele ou deixa ele morrer? Eles não falaram nada, Jesus foi e curou esse rapaz. Mas o que eu quero dizer, só para você entender o contexto que Jesus estava. E Jesus foi chamado para cear com eles. No capítulo 16, no versículo 16, pula aí. Lucas 14, 16. Aí já um pouco mais para frente, a conversa rendeu um pouco lá. E Jesus fala assim, porém, Jesus falou para eles em parábola. Porém, ele lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Imagine que isso aqui hoje é uma ceia. Todos que estamos aqui somos convidados. Jesus convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. Jesus preparou uma ceia e te convidou. Se você está aqui hoje, porque alguém te convidou e você veio. Esse povo que essa parábola está falando, o Senhor é Deus e o servo é Jesus. Ele diz assim, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Convidou a muitos, todos fomos convidados. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. Ele falou, podem vir que já está tudo preparado. Aí continuando diz assim, e todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa e vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. O cara comprou um terreno e falou que não ia encontrar não ia nessa festa cear com esse povo não, porque ele comprou um terreno e precisava vê-lo. Quem compra um terreno para ver depois? Você compra, Tony? Você compra antes para ver? É assim que funciona domingo, você vê primeiro para depois comprar. Ele falou, comprei um terreno e vou lá ver. Né? Pura mentira. Seguindo, e todos a uma, e o versículo 19, e outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Comprou 5 juntas de boi para depois experimentar. Sei lá se esse boi está manco, se tem um chifre quebrado. Pura mentira também. E o outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Diz que o judeu jamais diria isso. Eu me casei, né? Hoje eu vou ficar com a minha esposa aqui. Diz que ele jamais falaria isso da esposa dele. Provavelmente esse homem estava com um esqueminha lá, com alguma coisa lá, e não ia encontrar nessa festa. Jesus está falando que essa festa é ele. Ele estava deixando que os fariseus entendessem que ele é quem estava convidando, para que o povo pudesse cear com ele. Mas esse povo não quis ir. Aí ele disse assim, no versículo 20, no 21, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o Senhor, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Ele disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, faça-os entrar para que a minha casa se encha. Eu fico tremendo isso. Deus quer a casa dele cheia. Muita gente acha que, né, a casa de Deus vai ficar vazia.
tantas moradas, a casa dele tem que estar cheia. E ele disse assim, traga os pobres. O que representa para nós os pobres? Pobres de espírito, falta de comunhão com Deus. Pode trazer eles. Talvez você está aqui hoje, não tem experiência com o Senhor, não precisa. Não precisa ter experiência com o Senhor. Basta aceitá-lo e Ele vai gerar essa experiência no seu coração, na sua caminhada. É que ele estava falando assim, e traga os aleijados. Porque esse convite era para o povo dele, mas não quiseram, para os judeus. E os aleijados, talvez aquele que realmente não está podendo sair sozinho e ir, traga eles também. Vai lá e busca. Está falando para mim e para você. Os mancos, sabe aqueles que ficam cocheando entre dois senhores, né? Um pé no, Reinaldinho pregou aqui um dia, né, Reinaldinho? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ele estava falando desse povo. Pode trazer também. E os cegos, aqueles que não conseguem ver mesmo o Senhor. Pode trazer também todos eles. Porque um judeu jamais aceitaria esse povo numa festa. E o Senhor disse que já estavam todos ali, mas ainda tinha lugar. É Jesus falando. Ainda tem lugar. Já tem bastante gente, mas ainda tem lugar. Muitos já morreram, já estão na glória, mas tem muito lugar. Ele disse assim, força-os a entrar. Ele está falando para mim e para você. Força-os a entrar. Nós temos que forçar com que essas pessoas entrem, porque elas ainda não conseguem ver. Elas ainda são pobres de espírito. Mas nós temos que forçá-las a entrar, porque uma vez que elas entrarem, elas não saem mais. Porque elas vão conhecer Jesus Cristo, vão ter o Espírito Santo de Deus nela. Aí não tem mais jeito, vão olhar para lá. Eu até brinquei aqui hoje de manhã, que o pastor que pregou aqui semana passada, ele foi falar do céu e apontou para cá. E eu fiquei alegre, que eu sempre brinco que o céu é para cá e para lá o inferno. Eu até pensei assim, se ele apontar para lá, depois eu vou falar com ele. Brincadeira. Mas assim, ele apontou para cá, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu sempre brinco que o céu está para cá e o inferno está para lá. Aí eu não gosto de olhar para lá, não, eu gosto de pregar mais virado para cá, assim, né? Mas eu ia brincar com ele depois. Então eu entendo, assim, dentro dessa parábola, que Jesus tem feito o máximo por nós. E lá, quando nós vemos ali esse exército do Êxodo, que aquele primeiro grupo que abriu mão de entrar na terra prometida e padeceram, e o segundo grupo que tomou posse da bênção, do que eles experimentaram. Então Deus tem falado isso no meu coração, que eu trouxesse essa palavra para a igreja, e lá em Hebreus 11, de 1 a 2, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E em Gálatas 5 diz assim, 5:22, mas o fruto do Espírito, por isso que eu te convido, receba Jesus no seu coração verdadeiramente, porque o fruto do Espírito Santo, a palavra de Deus diz, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aquele povo lá atrás estava debaixo da lei. Nós estamos debaixo do tempo da graça. O pastor pregou isso aqui na terça-feira, um dia desse. Uma palavra tremenda. Quem não está vindo no Tadel está perdendo. O pastor falou sobre lei e graça. Nós hoje estamos no tempo da graça. Basta aceitar Jesus. Talvez você veja aqui hoje. Primeira vez. Entrega a sua vida para Jesus de verdade. Fala assim, Senhor, toma conta da minha vida e vamos ver no que vai dar isso. Faz o teste. Faça o teste e você vai ser surpreendido. Porque o pacotão que vem de Deus para nós, através do Espírito Santo de Deus, quem não quer ter isso? Eu vou falar isso aqui, vou repetir, vê se você quer isso na sua casa, na sua família. Talvez está indo tudo complicado lá, tudo errado, querendo separar da mulher, confusão danada, brigando aqui. O Espírito Santo de Deus quer levar para dentro da sua casa amor, gozo, paz, longanimidade, você ser longânimo, demorar a irar-se, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você não quer isso na sua casa, não? Quem não quiser isso na casa dele, realmente tem que recuar. É aquele povo que recuou lá no deserto. E lá em João 4, 15 e 20 diz assim, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, talvez você nunca confessou isso para Jesus, diz assim, Deus está nele e ele em Deus. Se você confessar, Deus vai estar em você. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Você não ama a Deus coisa nenhuma. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Muitas pessoas já ouviram falar, mas nunca viram, nunca tiveram experiência com o Senhor. Então Deus criou tudo para que nós tivéssemos uma vida nessa terra, uma vida em abundância, abençoada, em nome de Jesus, amém? Só para finalizar, quando Deus fez a terra, pensa bem, fez tudo, né? O universo,
estrelas posicionam ali, né? Planetas, botou cada um na sua órbita, e veio fazer a Terra, né? Haja luz, né? O mar, delimitou o mar, daqui para lá você não passa. Foi fazendo cada detalhe nessa Terra. E tudo que ele fazia, ele via que era bom. E depois ele fala assim para o homem, venha. Aí o homem fala para ele, não vou não. Não quero, eu não quero. Eu vou viver na minha terra mesmo, do meu jeito. Primeiro que a terra é dele, quem fez foi ele. Né? Ele nos deu a liberdade de morar na terra dele. Se você não quiser morar com ele, te ensinando o que ele fez, como ele fez e para que ele fez tudo para ele. Para que tudo fosse que realmente agradasse a ele. Nos botou aqui e nos convida, venham que eu vou te mostrar o que é viver nesse paraíso que eu construí para vocês. E muitas vezes a gente não aceita esse convite. Então eu espero que nessa noite, se você ainda não aceitou esse convite do Senhor, que você possa aceitar em nome de Jesus, amém?